Olá, estamos iniciando mais um programa, nós quatro, eu, Sêmio Timene, Aline Azevedo, Carol Diniz e você, meu caro ouvinte das nossas várias plataformas de redes sociais, aí, de podcasters e também no YouTube. É o Nós Quatro trazendo semanalmente as notícias maior destaque. Está sendo gravado esse programa hoje na quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Aqui em Natal são 9 horas e 6 minutos. Em algum lugar do Brasil se encontra Carol Diniz. Boa noite, Carol. Como vai? Onde é que você se encontra hoje? Boa noite, Sam. Boa noite, Aline. Eu estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina, 9 e 6 da noite dessa quinta-feira. Aqui tá meio frio. Aqui é frio assim, pro padrão natalense, né? 20 graus. 20 graus pro natalense já tá, o ar-condicionado tá ligado, né? Para você, Aline, não, né? Boa noite. Você está em Aspen? Oi, Sam. Oi, Carol. Estamos aqui diretamente de Aspen mais uma vez, 6 e 5 da tarde por aqui. Na quinta-feira que marcou a volta às aulas aqui nos Estados Unidos, né? Primeira semana de aula aqui para minhas filhas. Acho que a vida aos poucos vai voltando ao normal. Mas vamos lá. Amém. Verdade, amém, amém. Olha, a gente fez aqui uma triagem, uma busca das notícias de destaque dessa semana. Tem da área da economia, principalmente, eu acho que pela própria vertente de negócios que a gente é tão mergulhado, mas tem também outras questões ligadas ao dia a dia. E tem também notícias como essa que a Aline traz aí, da volta ao normal. Eu vou começar aqui, Aline. Essa notícia aqui, eu vou compartilhar a nossa tela aqui no nosso Zoom, trazendo a notícia que traz como destaque que o CEO da Ford, uma das três maiores montadoras norte-americanas, se é que existem agora três, né? Porque a Chrysler, na verdade, hoje pertence à italiana Fiat, mas a Ford ela trocou o seu CEO após apenas 3 anos. Ele trocou por quê? Porque o Hackett ele não entregou o que prometeu das mudanças necessárias para a indústria automobilística lá de Detroit, para essa importante marca norte-americana, a maior vendedora de automóveis nos Estados Unidos, é o Ford F-150, é o carro mais vendido nos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, como não, né? A Ford muda de CEO, foi anunciada essa semana, a mudança vai acontecer em outubro. Carol e Alínio, começando por você, Carol. Como é que você vê essas questões dessa mudança, Carol? Rapaz, a indústria de aplicativos, ela determinou um novo padrão para tudo, tá? As coisas hoje estão muito diferentes. Os aplicativos, eles se atualizam o tempo todo, eles começam sem estar exatamente pronto e vão se aprimorando a cada semana, a cada quinzena, a cada mês. Você sempre está atualizando. E a Tesla, né, a produtora de carros Tesla, do Elon Musk, ela trouxe esse conceito para os carros. Tanto é que chegou a um ápice aí de 500 bilhões de dólares essa semana. Nos últimos 3 dias já caiu aí uns 20%, porque também subiu rápido demais, uma valorização absurda. E você compra um Tesla hoje, mês que vem você atualiza, ele está mais rápido, ele está mais econômico, ele está cheio de diferenciais. Então, o carro virou um computador. Então, fica aí Ford, GM, Fiat, todo mundo correndo atrás, BMW, Mercedes, atrás da Tesla. A Tesla, apesar de ser a menor de todas em termos de venda, está valendo mais do que todas as outras somadas. Então, o CEO que não conseguir, pelo menos, acompanhar em parte essa tendência, nem que não estou dizendo que tem que fazer igual a Tesla, mas tentar colocar a empresa dele nesse eixo, ele vai ter esse risco de rolar a cabeça sempre, porque tem que acompanhar novidades. Se não acompanhar, não está entregando, está deixando a desejar. Então, já foi o tempo também de CEO passar 10 anos, 15 anos, 20 anos numa empresa. Se ele não acompanhar o padrão, ele vai rodar em 2 anos, 1 ano, 3 anos, como aconteceu agora com a Ford. Então, eu acho que aí a grande culpada é a Tesla, sabe? Não é culpa do CEO, não é culpa da Ford. É porque o cara não conseguiu agir a tempo, reagir a tempo da tendência de mercado que hoje está sendo determinada pela novata Tesla, Elon Musk, e tem que unir tecnologia, por mais difícil que seja, no computador o carro não pode travar, né? Bill Gates uma vez disse que se carro fosse igual ao computador, você tinha que de vez em quando parar e iniciar.
E carro não é necessariamente nessa situação. Mas a Tesla está determinando um padrão de tendência, de qualidade, que ou as outras acompanham ou vão comer poeira e a Tesla vai de conta. Demora. É Mas a verdade, tendência Carol. é essa. Então Olha, a turma tem que se antenar. Alínio, aí nos Estados Unidos você fala muito melhor do que eu, mas aí nos Estados Unidos o mercado norte-americano já tem hoje nos carros da Tesla, no segmento de luxo, ali concorrendo com Mercedes-Benz, com BMW, com carros da Lexus, ele já é líder de mercado há alguns anos. Ele não consegue massificar a tecnologia de tal forma que consiga incomodar as grandes, como Ford, Volkswagen, enfim. Mas a verdade é que essas tradicionais montadoras ficaram para trás. Alínio, a gente aqui no Brasil enxerga muito o CEO da Tesla como o novo Henry Ford. Dá para fazer esse tipo de analogia? Olha, eu primeiro queria fazer um comentário. Eu acho que o Carol está certo, que a indústria é uma indústria que é muito rígida, muito difícil de se adaptar. A Tesla chegou, alguém com uma mentalidade totalmente diferente dessa indústria, e a indústria está tentando se adaptar e não consegue, né? E por que ela não consegue? Sobretudo aqui nos Estados Unidos. Porque se você comparar com a indústria automobilística da Alemanha, do Japão, eles estão conseguindo evoluir, não estão tão para trás quanto os americanos. Eu acho que aqui parte da questão dos sindicatos. É uma indústria altamente sindicalizada aqui nos Estados Unidos, que fica muito difícil fazer mudanças rápidas por conta disso, né? Sua pergunta em relação... na verdade, a Tesla tem um segmento de mercado que eu acho que ela não chega a competir diretamente em nível de preço com o Mercedes ou com o Lexus ou com esses carros mais caros, né? Ela entrou tentando popularizar os carros elétricos, está tentando baixar o preço dos carros delas para poder atrair um segmento maior da população. E, na verdade, assim, como o Carol falou, é um computador que anda, é um carro que é inovação tecnológica, mas que também tem a questão é quase que uma compra de lifestyle, né? Aquelas pessoas que preferem comprar Tesla são pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, com as emissões de carbono e tudo isso, mas que a tendência é global. Então, quer dizer, ela juntou a tecnologia junto com a oportunidade dentro de um mercado de uma tendência global. Então, você ter uma ideia da diferença e como é rígida a indústria de automobilística americana versus a Tesla. Enquanto a Tesla está produzindo carros que não poluem, a indústria tradicional americana, a Ford, a GM, os CEOs foram para Washington brigar com o Congresso porque o Congresso estava querendo apertar eles no sentido de regular a emissão de carbono. Então, você olha essas duas coisas e você vê porque aqui uma está ganhando e outra está perdendo. Porque o consumidor está mais preocupado hoje em dia com essas questões do meio ambiente do que estava no passado. Olha, programa Nós Quatro, Sêmio Timene, Carol Diniz, Aline Azevedo, batendo papo com você, que é o quarto membro aqui desse programa. Fique à vontade de interagir conosco no YouTube do programa, também mandando mensagem aí no nosso Instagram. É dizer que esse programa é feito para você também interagir. Só um aditivo na notícia aí de Tesla. Hoje a Alemanha mandou uma mensagem muito direta para Elon Musk, da Tesla, dizendo: Elon, o que você precisa para iniciar as operações da fábrica aqui perto de Berlim? Olha assim, só. Nesse nível. Vamos dar o que você precisa. Diga o que você precisa. Quer dizer, a Alemanha evolui muito, a Europa evolui muito. Por quê? Porque essa questão está muito mais enraizada no consumidor europeu até do que no norte-americano, né? A questão do meio ambiente. E outro 12 exemplo, mil empregos, né, Aline? 12 mil empregos, isso faz diferença. Por exemplo, a Audi lançou agora recentemente um SUV elétrico aqui nos Estados Unidos, que chama e-tron, e está fazendo o maior sucesso. Por que a Audi conseguiu lançar isso e a Ford não conseguiu, por exemplo? Ou a GM não conseguiu? Na verdade, a indústria americana é muito fraca. Eu moro aqui há 19 anos, cara. Eu tive um carro americano, meu primeiro carro depois que eu cheguei aqui, e depois nunca mais. Eu nunca mais comprei um carro fabricado aqui nos Estados Unidos. Porque quando você compara com a qualidade que você consegue ter nos carros japoneses e alemães, que são aqui custa o mesmo preço que os americanos, não tem nem o que comparar. Tudo isso. Fica o convite, então, todas as sextas-feiras estamos publicando nos principais agregadores de podcast, também no YouTube, o programa Nós Quatro. Eu vou trazer agora, gente, a segunda notícia da nossa noite. A gente vai falar aí, olha, a gente falava de questões ligadas à Tesla e ao novo cenário desse mercado tão competitivo que é o mercado automobilístico, e a gente tem nesse cenário aí as questões ligadas a uma Tesla que é uma empresa
do novo mercado, né? E a gente vê, por exemplo, a Nasdaq, que é a bolsa do novo mercado, tendo um desabando aí 5%, e os índices americanos tendo a pior queda em quase 3 meses, com derrocadas de empresas na área de tecnologia. Carol Diniz, vamos começar por você. A gente está vendo aí uma bolha começando a estourar, Carol. Eu perguntava isso há coisa de 15 dias, falando sobre a Apple, que chegou à marca trilionária de 2 trilhões de dólares. Só as ações da Apple caíram em 8%, né? A gente está vendo uma bolha se estourar, Carol? Olha, a gente está vendo uma realização, tá? Uma realização de lucro, uma queda normal dentro de um cenário de alta. As bolsas americanas vêm subindo muito, estão nas máximas de 12 meses, já tiraram todo o prejuízo da crise da quarentena, mas não é bolha. Por que não é bolha? Não é bolha porque os lucros ainda estão acompanhando os preços, certo? Não tem nada a ver com o que aconteceu em 2000, por exemplo, que as empresas de tecnologia mal tinham faturamento e já valiam suas dezenas de bilhões de dólares. Hoje o cenário é totalmente diferente. A gente ainda tem uma Apple aí perto de 40 vezes lucro, a gente tem um Facebook, a gente tem uma Amazon. Estão caras, mas não é aquele caro de bolha totalmente sem sentido. Pode cair agora 5, 10, 15, 20, 30%, mas é normal para papéis que subiram 100% em 12 meses, subiram 150%, subiram 50% em 12 meses. Cada caso é um caso, não é uma bolha generalizada. Existem exageros isolados. A ação da Tesla pode ter subido muito. É importante a gente lembrar que a Tesla, especificamente, ela não é só carro. A Tesla ela tem telhados que geram energia elétrica. Acumuladores como baterias, né? Deu uma falhazinha. Enquanto Carol volta. Carol voltou? Enquanto Carol volta... Opa, voltou, Carol. Voltou. A Tesla incorporou uma empresa de tecnologia solar no meio do caminho, que é também do Elon Musk, e essa empresa fabricava, né, hoje é a Tesla que fabrica telhados que geram energia solar no custo de um telhado normal. Ela tem um telhado que gera energia solar. E também tem empresa de baterias que serve para armazenar a bateria desse telhado ou manter uma rede elétrica estável. Existem hoje, por exemplo, áreas da Austrália, principalmente na área do deserto, que geram energia solar e mantém essa bateria para as cidades inteiras com baterias da Tesla. Então, isso é um mercado que ainda está pequeno, mas tem que ser gigantesco. E quando a bolsa sobe, ela sobe enxergando os próximos 2, 3, 5, 10 anos. Então, tudo tende a amadurecer dentro da Tesla. Então, a gente não pode enxergar só carro dentro da Tesla. Não estou dizendo que esteja barato, mas é normal dentro de uma empresa que sobe 100%, 200% em um ano e meio, ela realizar aí seus 20%, 30% antes de continuar, precisa entregar o que o mercado está enxergando antes de continuar a subir. Mas cada caso tem que ser analisado isoladamente. Você tem empresas como o Zoom, por exemplo, a gente está aqui agora fazendo um podcast, gravando vídeo pelo Zoom. Todo mundo está usando o Zoom. E o Zoom subiu, teve um dia dessa semana, não lembro se foi a segunda ou foi a terça, num dia o Zoom subiu quase 40%. Então, assim, é um exagero no curto prazo. A empresa precisa entregar esse resultado para justificar. Aí, esse resultado a gente mede de 3 em 3 meses nos balanços. Então, é um processo de... Você tem a especulação de curto prazo, depois você vê se o fundamento entrega no médio e longo prazo. E a coisa vai acontecendo e você vai somando. Não é uma bolha generalizada, mas cada caso tem que ser analisado e tem exageros em alguns negócios que precisa dar uma equilibrada. Faz parte natural e é saudável que haja realizações como essa de hoje. Subiu muito, já fazia 6, 7 pregões seguidos de altas absurdas na Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, e realizou. E o Ibovespa vinha caindo com os Estados Unidos subindo. Então, hoje, perto do que os Estados Unidos caiu, até aqui caiu pouco. A gente está aí numa toada diferente. Também os bancos subiram muito hoje. O Bank of America recomendou comprar bancos brasileiros, porque diz que não acompanharam, estão atrasados em relação à subida. Então, a gente sai um pouco da média, sai um pouco do índice, analisar caso muito importante antes de generalizar esse conceito de bolha, principalmente.
Gente, tem uma queda aqui na imagem. Alínio está aí, Alínio? Estou aqui, sim. Ah, ótimo. Então, bom, você que está nos assistindo no YouTube, desculpa aí as questões técnicas. Alínio, bola com você. Eu sou um pouco mais cético do que Carol nesse aspecto, né? Eu já vivi duas bolhas aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui em 2001, quer dizer, eu vivi a bolha de 2001, que foi após a internet, e vivi a bolha de 2008, 2009, né? E eu lembro bem um professor de finanças que eu tive aqui quando eu estava fazendo o MBA, que ele dizia: as pessoas se esquecem que as árvores não crescem até o céu. Então, eu acho que o que está acontecendo vai haver uma correção. Acho que Carol está certa, né? Uma empresa que sobe 150 vai haver uma correção. Agora, fundamentalmente, existem razões para esquecer 150% em um ano. Uma empresa que tá transacionando no múltiplo de 40 faz sentido. Qual a expectativa? Se você fizer a conta, essa empresa tem que crescer num volume exponencial para poder voltar para a média do mercado de 20, que já é uma média cara. Você tem que, quer dizer, e outra coisa que eu me pergunto muito, eu tenho muitos amigos que trabalham no mercado financeiro, eu brinco com eles que eu digo, eu nunca vi um banqueiro dizer para você não comprar. Está na máxima, ele diz que vai comprar porque vai subir mais, se está na mínima, ele diz que vai comprar porque vai subir mais. Então, na verdade, acho que o que a gente está vendo aqui é o efeito da injeção de liquidez que o Fed deu aqui no mercado americano. O dinheiro tem que ir para algum lugar, para a Bolsa. É verdade, Carol, algumas pessoas, e geralmente são os investidores institucionais e aqueles que têm mais recursos, estão realizando lucros. E, no fundo, o jogo é esse. Eu realmente não consigo entender como é que, se você fizer... Porque para uma empresa crescer 150% num ano, se você fazer a análise fundamental e descontar o cash flow daquela empresa no futuro, você vai ter que assumir um crescimento brutal de cash flow nessa empresa para justificar esse valor. E de onde é que está vindo tudo isso, né? Eu acho que é muito mais uma alocação em relação à liquidez, é uma inflação. O dinheiro que jogou-se no mercado e está inflacionando tudo. Lembrando que o juro de 10 anos aí está 0,7, 0,8, então na hora que você vai descontar esse caixa futuro, você acaba usando como base esse juro que está no recorde de baixa. Então isso fica favorecendo essa possibilidade de um múltiplo maior, de 30, 40 vezes, porque você, além de ter o crescimento, você tem um juro muito baixo. Então essa média histórica de 20 vezes lucro acaba ficando barato, porque vezes lucro significa que se crescer composto 3%, 4% equivale a 20 vezes lucro. Mas o juro não é 3%, 4%, o juro é 0,7%, 0,8%. Então, acaba favorecendo uma valorização maior. Carol, banqueiro vai sempre achar uma desculpa para você mandar comprar. Eu quero que você me diga um que chegou para você algum dia e disse, rapaz, não compra agora não, espera um pouquinho. Eu ainda não achei nenhum, e eu tenho vários amigos no ramo. Mas vale lembrar que as bolhas de 2000, principalmente a de 2000, você não tinha nem faturamento para justificar. A gente já está falando de múltiplo de lucro, já é um negócio bem diferente. E se você pegar e excluir as empresas de tecnologia do SP500, é uma realidade muito diferente. Tá? Então, o SP500, assim como o Ibovespa, ele não reflete a realidade, está muito concentrado em poucas empresas. Então, volto a repetir, tem que olhar caso a caso, porque os índices eles nunca foram tão mentirosos. Eles andam longe de refletir a realidade. O Ibovespa, por exemplo, já era para estar 115, 120 mil pontos, superando o recorde de janeiro, porque o SP500 superou o recorde. O Dow Jones superou o recorde. A Europa, os índices europeus, a maioria já estão perto do recorde. Os asiáticos também. Por que o Brasil está atrasado? Porque os bancos não subiram. Né? Então, o banco tem um percentual muito elevado de bancos no Ibovespa. Então, essas concentrações, elas acabam distorcendo, ao mesmo tempo que você tem uma quantidade de IPOs gigantesca, mas as novas empresas não estão no índice. E acaba você... Quantas pessoas não venderam empresas do índice para comprar empresas que estão fazendo IPO? Então, esse fluxo está girando, tá? E o índice acaba ficando distorcido. Então, tem que tomar muito cuidado em análise de generalistas. Eu acho que sempre tem que olhar caso a caso. É difícil olhar caso a caso, dá trabalho, o balanço é chato, não é empolgante. A turma adora ver um gráfico, adora trabalhar no curto prazo, mas bolsa é balanço, bolsa não é notícia, bolsa não é gráfico, bolsa é balanço, DRE, fluxo de caixa, tudo aquilo que só contador gosta, só contador entende, não dá tesão, não é legal, dá um sono danado de ler aquelas
dezenas e dezenas de páginas, tabela, e Mas é o balanço que mostra o verdadeiro raio-x da empresa, mostrando não só a superfície, mas também a profundidade. Olha, eu sei que esse assunto vai voltar em outras oportunidades a gente conversar aqui, principalmente a necessidade que a gente tem aqui no Brasil de fazer crescer a quantidade de empresas na Bolsa de Valores. Existe aí, eu não quis trazer, Carol, é porque eu sei que é comentário seu amanhã no Meio-Dia Cidade, da Rádio Cidade, você que tem uma coluna semanal lá na Rádio Cidade, e você vai comentar aí sobre a verdadeira fila de IPOs que está sendo formada da Bolsa de Valores de São Paulo para esses próximos meses, né? Mas há sim uma demanda muito grande e uma pouca oferta de ações. Eu estou preocupado porque eu acho que Carol caiu, Aline. Vamos tocando nós aqui. perdemos, Carol. Vamos tocando aí que ele deve Vamos estar voltando. tocando. É a hora que é da vez que Carol, quando pedir para entrar, ele entra aqui. O outro assunto, Aline, que a gente tinha reservado para o dia de hoje, tem a ver com a reforma administrativa do governo federal. A gente tem aí a PEC da reforma administrativa, que aumenta poderes do presidente da República e restringe estabilidade para novos servidores. O cerne da questão, Aline, até porque não vamos ser inocentes, muita coisa vai mudar lá na Câmara e no Senado, mas o cerne da questão é repensar o Estado brasileiro. Desde a função pública, o emprego público, questões como a desburocratização, um governo digital, a gente trazer o Brasil para o século XXI, acabando a quantidade, meu Deus, de tanto registro de cartório, uma verdadeira indústria cartorial que a gente tem aqui no Brasil, trabalhando questões como a modernização do Estado brasileiro. Também tem as relações de emprego, de trabalho, a possibilidade de se trabalhar com questões ligadas à produtividade, ser cobrado produtividade dos servidores públicos, trazer para a realidade de uma nação que a idade média da sua população hoje está na casa de 70 anos para os homens e dos 80 anos para as mulheres, trazer aí para uma realidade que a aposentadoria não pode mais acontecer como está aí a matéria colocando, né, em média 28 anos de atividade, com mais 10 de aposentadoria, 11, ou seja, a gente tem no Brasil ainda muita instabilidade em relação à quantidade de tempo de trabalho e vários benefícios que estão sendo questionados agora nesse momento. Aline, essa discussão para a gente, tempos em tempos, leva década para a gente voltar a conversar sobre isso aqui no Brasil. Como é para ir nos Estados Unidos, uma nação com diria eu, uma sociedade mais amadurecida em relação a tópicos como esse? Sabe, eu queria começar a falar assim, tudo isso soa muito bonito, tudo isso são as coisas certas a fazer, né? Mas em termos práticos, o que acontece é que você tem que ir para o Congresso para fazer tudo isso e você tem que ter apoio da população para poder fazer tudo isso, porque é uma PEC. E uma PEC, você deve saber mais que eu, acho que requer 2/3 dos votos do Congresso, uma coisa disso para ser aprovada. E aí você tem, ao mesmo tempo, todas essas boas intenções, você vai precisar do apoio do Congresso e do apoio da população para fazer isso, porque no fundo vai ter que ser a população pressionando o Congresso para que eles votem, porque senão eles não vão tirar privilégio deles mesmos, porque afinal de contas são funcionários públicos. E aí você tem o governo dando certos exemplos que é meio contraditório a tudo isso. Por exemplo, quantos ministérios o Bolsonaro prometeu quando ele assumisse o governo e quantos ele tem hoje? Ele está fazendo o dever de casa de reduzir os custos? Quanto ele, na última reforma que foi feita, que ele cortou a aposentadoria de todo mundo, ele foi, mas e os militares? Não, peraí, esse aqui eu não posso mexer, porque é a minha turma. Então, assim, eu acho que isso é um desafio até para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes deve estar super bem intencionado em fazer tudo isso. Mas, em algum momento, essa conversa vai ter que ser feita de dizer, peraí, você está pedindo X, Y, Z, mas você está fazendo, o teu comportamento como governo está sendo coerente com o que você está pedindo fazer? Não deixa de ser bons pedidos e boas ideias. Eu acho que tudo isso é muito bonito e tudo isso é o que deve ser feito. Mas existe o teórico e existe o prático. E para você liderar e conseguir prático, você precisa liderar com exemplos. Então, dúvida. essa é a primeira colocação que eu queria fazer. Em relação a como funciona aqui nos Estados Unidos, assim, o funcionalismo público nos Estados Unidos, ele não tem
estabilidade, ele paga menos do que a iniciativa privada, quer dizer, é completamente inverso ao que você tem no Brasil, né? E nem por isso o serviço público aqui deixa de funcionar. É o mais eficiente do mundo? Não, de longe não é o mais eficiente do mundo, não chega nem perto às nações como o Japão, os países europeus, países nórdicos, mas funciona e custa bem menos percentualmente do que custa no Brasil, porque você não tem essa série de benefícios que foi colocada por funcionalismo público ao longo dos anos, né? Mudar isso é uma tarefa difícil, porque o que eu digo, não depende só de um governo, vai ter que mudar a mentalidade de uma nação inteira, porque vai ser o povo que vai pressionar o Congresso para que o Congresso vote essas medidas. Carol Diniz, a internet não está nos ajudando hoje, mas que bom que você está de volta. A gente está discutindo agora as questões da reforma administrativa. A Aline aí ponderou sobre a articulação política que vai ser necessária para fazer com que as coisas mudem, principalmente uma mobilização popular, porque sem pressão do povo a gente não vai ver mudança. Concordo com ele, Carol. Considerações da tua parte. Ah, não, Carol, pelo jeito, a Aline não está conseguindo. Estamos Carol. tendo problemas técnicos novamente. Carol que está falando hoje especialmente de... Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Pronto, Carol. A imagem continua feia, mas aí a culpa não é da internet. Vamos lá. É um genético aí, a imagem está feia, é um problema genético. Aí caiu de novo, Carol. O que vale é a simpatia, né? O que vale isso a aí. simpatia, enfim. Ao mesmo tempo, nós estamos compartilhando. A economizar dos nossos impostos é sempre uma proposta nobre, né? Mas eu acredito que a Aline já tenha comentado aí o principal, que é realmente a questão financeira da coisa. Mas eu queria ressaltar, eu gosto de pegar um ponto de vista menos óbvio, o desperdício de cérebros nós temos em todo o Brasil, Carol está fugindo. Carol, não está dando para escutar não, Carol. Eu vou pedir para você fazer novamente, estabelecer novamente a conexão, Carol. A gente aguarda você aqui. Rapidinho, Carol vai sair. Voltou, Carol? Estão me ouvindo agora? Desperdício de cérebro. Melhorou? Vai lá. Agora sim. Desperdício de cérebro. Acho que não adianta a gente discutir desperdício de dinheiro, né? É óbvio, desperdício de dinheiro. Tem que economizar, gasta muito, o governo gasta muito. Mas o desperdício de cérebro ele é muito mais prejudicial. Vocês têm, eu tenho inúmeros amigos, parentes, conhecidos que estão no funcionalismo público e poderiam estar contribuindo muito mais para a sociedade se estivessem na iniciativa privada. E poderiam estar ganhando muito mais dinheiro para eles também na iniciativa privada. Isso é um problema sério e a culpa de tudo isso chama estabilidade. A estabilidade tem que acabar. Em todo o mundo, em todo negócio que você faz, quanto maior o risco, maior o lucro. Quanto menor o risco, menor o lucro. E no emprego público, tem pouco risco com alto lucro. Isso distorce o mercado. Porque você não pode ser demitido, você tem um negócio chamado estabilidade, onde existe o risco da iniciativa privada. Então, isso provoca uma fuga de bons cérebros para o concurso público, para o emprego público. Isso é danoso, porque essas pessoas ficam limitadas a um ganho limitado em serviço público, até se aposentar, jovens ainda com 45, 50 anos de idade, podendo ir para a iniciativa privada e gerar dezenas, centenas de empregos com os bons cérebros que têm, e ao invés de ganhar milhares de reais, ganhar milhões de reais, gerar centenas de empregos, esses cérebros estão limitados no emprego público. Isso é um prejuízo imensurável. Olha, aproveitando... Eu diria, Carol, que não é nem só a estabilidade também, né? Mas eu colocaria como benefícios, o pacote geral de benefícios que vem com essas funções. Férias remuneradas de 4, 5 meses, diênio, picênio, não sei quênio, e auxílio disso, auxílio daquele, auxílio paletó, auxílio casa, auxílio... Realmente é um absurdo. E você não, né? Você tem essa fuga de cérebro, sobretudo nos estados mais pobres do Brasil. Se você vive em São Paulo, você tem oportunidades diferentes, mas nos estados, sobretudo no Rio Grande do Norte, realmente é triste ver essa realidade.
Me soma ao comentário de vocês dois dizendo que se a gente tem essa questão de distorção total da realidade do mercado, eu vou no âmago, Carol, daquele profissional que elegeu determinada carreira não porque a amava ou porque acreditava se realizar através dela, mas sim por conta do contra-cheque ou das garantias que podiam ter naquela profissão. Esse cara hoje é amargurado, angustiado, frustrado, e eu digo isso como consultor empresarial na maior tristeza, porque isso muitas vezes é o dia a dia da minha consultoria, quando eu vejo pessoas que vêm à minha procura dizendo eu estou querendo mudar de profissão, eu fiz carreira em determinada empresa pública ou eu fiz carreira em determinado segmento público e minha esposa, quando eu falo em pedir demissão, ela chora, quando eu falo em abrir uma empresa, ela entra em pânico, mas eu não sou feliz. Então, além de tudo isso, tem desperdício de vidas. Isso é muito triste. A gente, ao mesmo tempo que vê pessoas indo para essas profissões por conta de um salário ou por conta de toda uma pressão social que foi criada no Brasil nas últimas décadas, no caminho contrário a gente vê pessoas muito tristes. Entendam, o servidor público é uma das mais lindas profissões que possa existir. Servir ao público. Agora, se a pessoa, em vez disso, queria ser professor ou queria ser dono de uma loja de automóveis, é complicado, é bem angustiante. Olha, estamos estourados aí alguns minutos, mas a amenidade que a gente... Não, ainda tem uma notícia aqui, eu tenho uma notícia rapidinho para vocês também comentarem, mas essa daqui foi trazida por mim. É uma notícia que fala sobre essa nova data que foi criada ano passado no Brasil e que esse ano se replica e esse ano ganha uma dimensão maior por conta da pandemia. É o que muita gente está chamando de Black Friday do Brasil. Na verdade, é chamada de Semana Verde e Amarela. Começou o ano passado nesse período do ano, virada de agosto para setembro, e foi uma iniciativa do governo federal. Naquela oportunidade foi de muito supetão, foi muito assim, não foi muito planejado, não teve muita antecedência. Dessa vez não, teve alguma antecedência e uma divulgação maior pelos meios de comunicação. Aline, você que está aí nos Estados Unidos, é uma tentativa aqui de se criar uma data marcante, verde e amarela, fugindo do final de novembro, que tem todo um sentido aí nos Estados Unidos, inclusive com um grande termômetro das vendas de final de ano, mas aqui no Brasil a gente tinha um verdadeiro vácuo entre uma das mais importantes datas do varejo, que era o Dia dos Pais, e a próxima data, que é o Dia das Crianças para o varejo. E a gente tinha esse vácuo aí. Aqui em Natal, a gente tinha, durante anos, uma iniciativa do CDL Natal, o chamado Liquida Natal. Só que nada de dimensão, nem estadual, nem nacional. Então, o Liquida Natal esse ano também, acho que pela pandemia, foi quase nulo. Existiu, acreditem, mas foi quase nulo. E essa data vem aí abraçar esse período do ano com a busca de fazer movimentar o varejo. Se vê aí até 70% de desconto e principalmente uma corrida para a compra de materiais eletroeletrônicos, celulares, eletrodomésticos, enfim. Como é que vocês veem essa possibilidade de criação, olhando a partir dos Estados Unidos, Alínio? Quero agora começar por você. Eu acho que é uma boa sacada, é uma sacada de marketing, né? Você falou, é uma forma de movimentar um comércio aí num período mais devagar. Vamos ver como é que o mercado vai reagir efetivamente. Quer dizer, esse ano passado foi meio de supetão, esse ano não é um ano bom para esse tipo de coisa, né? Mas, de certa forma, vamos ver como é que o mercado vai reagir. Aqui nos Estados Unidos, como você falou, na verdade, o Thanksgiving foi criado como uma forma de antecipar e acelerar as vendas de Natal, né? A abertura oficial do comércio para o Natal acontece no Black Friday, que é o dia seguinte ao Thanksgiving. Com esse objetivo. Vamos ver como é que isso vai funcionar aí no Brasil. Carol? Varejo é calor, varejo é emoção e o que importa é girar, certo? Se o Black Friday está longe, o Black Friday já consolidou no Brasil. Hoje já está muito perto do Dia das Mães, o Dia das Mães só perto do Natal. O Black Friday, dependendo do setor, é igual ao Dia das Mães ou um pouco maior. Então, o Black Friday já pegou. Estão querendo fidelizar, estão querendo consolidar essa nova data aí, eu acho importante, principalmente num momento tão difícil para o comércio. Então, tem que dar vantagem para o consumidor comprar e fazer o mundo girar. O mundo tem que girar agora. Eu acho que esse é o tema da nossa
nosso último ponto aí, o mundo voltando a girar, não sempre. É verdade. E a amenidade dessa semana vem do fato de que você, Carol, hoje está falando para nós quatro, a partir aí de Florianópolis, Aline Azevedo, lá nos Estados Unidos. Essa semana se inicia um marco para a comunidade norte-americana, que é a volta às aulas no final do verão. E Aline também andou viajando essa semana a trabalho, você também viajou para aí. Eu queria ir soltando a amenidade, dizendo assim, Carol, aeroporto cheio, a gente já está começando a ver as coisas voltarem ao normal nos aeroportos? Rapaz, eu decolei hoje de 7 da manhã, né? Então eu cheguei no aeroporto perto das 6, crente que ia estar vazio, que ia estar aquele deserto, tal ainda, e me surpreendi com um raio-x lotado, fila, quase que eu perco o voo mesmo chegando cedo, e passei mais de 20 minutos na fila do raio-x. Fiquei muito tempo tomando um cafezinho, achando que estava tranquilo, e quando cheguei no raio-x me surpreendi com tudo lotado, depois de passar 6 meses em casa, quase de casa, enfim, sem viajar de avião. Fiquei até emocionado de ver a coisa voltando numa velocidade estúpida. Eu acho que... Lembrei até de Paulo Guedes, né? O Brasil vai surpreender. Vamos voltar em... Alinho. Então, o grande posto de Ipiranga, que é um grande posto de Ipiranga, é um pouco de tudo, até mágico, né? Faz essas promessas bonitas, ele gosta dessas coisas. Lá vai ele, ó, no final do programa. Me lembrei de Marolinha, aqui é Marolinha. Não, Marolinha é coisa de petista. A gente está falando Volta às aulas. Talvez um dos maiores ministros da economia da atualidade, Aline. Volta às aulas aí nos Estados Unidos. Na hora certa. Falar nisso, você descobriu qual foi aquela revista sempre que você mencionou, que o cara é o melhor do mundo, como é? Eu procurei aqui e não achei. Se você tiver achado, depois você me manda. Qual é a revista? Você disse que ele ganhou um prêmio numa revista, que foi o melhor ministro da economia do mundo. Aí eu estou muito interessado em saber que revista é essa. Bom, mas vamos lá. Falando de volta às aulas, acho que aqui, pronto, semana de volta às aulas, né? Alguns estados voltaram presencial, alguns estados voltaram online, alguns estados voltaram no modelo híbrido. Aqui na minha família mesmo, a minha filha mais nova voltou presencial, a filha mais velha voltou só online. Mas o fato é que a coisa começa a acontecer e isso em si já é um excelente sinal. Como você falou, essa semana fui à Califórnia e voei depois de 4 meses e meio. E assim, você via que, claro, não está no que estava antes, mas já é uma melhora significativa. A última vez, uma ideia, a última vez que eu tinha voado tinha sido no meio de abril, né? Em média, passam pelos raios-x aqui de todos os aeroportos dos Estados Unidos 2,5 milhões de pessoas por dia, em situações normais. Na época que eu voltei da Flórida para cá no meio de abril, esse número estava na faixa de 90 mil para todo o país naquele dia. E essa semana, acho que passou a casa dos 900 mil. Quer dizer, uma melhora significativa, ainda estamos menos de metade do que era o fluxo de passageiros domésticos aqui nos Estados Unidos, mas significativamente melhor do que já estava. Só complementando o aeroporto, que eu disse que o raio-x estava lotado, não foi o aeroporto de Natal, nem o aeroporto de Florianópolis, não. Foi o Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil. Eu não mencionei o aeroporto. Né? Foi o maior aeroporto do Brasil que estava lotado de 6 da manhã. Então, por isso, eu fiquei muito feliz. É um belo de um termômetro, Carol. É dizer que a gente ainda vai demorar a ver o aeroporto de Natal lotado, porque a gente, a nossa maior vocação é, sem dúvida, o turismo. E o turista vai demorar um pouquinho para voltar a voar para cá. Mas que isso possa acontecer, que a gente continue aí nesse bom trabalho de prevenir e expandir, aos pouquinhos, indo abrindo as portas e as fronteiras. Alínio, me somando aos teus comentários, é dizer que a minha preocupação ainda continua com as empresas aéreas, não só daí dos Estados Unidos, principalmente aqui no Brasil, porque essas empresas elas viviam uma realidade de 2,5 milhões de voos, você diz aí. E agora está com 900 mil e já teve 90 mil. 2,5 milhões de passageiros dia. De passageiros dia. Passando pelo TSA, que é o órgão que faz aquela checagem de segurança. Pois Quer dizer, a média de 2,5 milhões dia chegou a 90 mil no fundo do poço, agora vai em 900. Pois é. Está perto de 40% ainda. Bom, ainda é 40%, um pouco menos de 40%.
é muito longe da realidade, que a gente sabe o quanto não é lucrativo esse setor. É um setor muito enxuto e que as empresas são muito competitivas. E aí eu fico trazendo isso da realidade de uma grande operadora de voo aéreo a uma pequena linha de ônibus aqui de Natal ou de qualquer lugar, de qualquer cidade do Brasil. Porque foi punk para essas detentoras de linhas que muitas vezes precisam operar em linhas também não lucrativas, mas tem que continuar lá mantendo aquela estrutura, porque para explorar a linha lucrativa, ela tem que ter a linha não lucrativa. Ou seja, tem muito nó ainda para ser desatado na economia, mas cabe a nós quatro, Carol Diniz, Aline Azevedo, eu, Sêmio Timene, e você, meu caro ouvinte de podcast ou espectador aí do YouTube, acompanhar semanalmente, às quintas-feiras. A gente grava e toda sexta-feira, por volta de 9 horas da manhã, está disponível em todas as principais plataformas. Aline, obrigado. Valeu, Carol. Boa viagem aí para você, Carol. Aline. E próxima semana a gente está de volta. Um abraço, até a próxima semana. Um abraço, Carol. Todos. Valeu.